Então, queridos, nós continuamos falando do propósito dos dons espirituais, do carisma de Deus para com a sua igreja. No nosso vídeo anterior, nós falamos claramente quem é o Senhor dos dons, que é Jesus Cristo. A sua função na sua exaltação, à medida em que ele sobe aos céus, levando cativo o cativeiro, tornando perceptível a sua vitória espiritual como o Messias em sua ressurreição, que é o ápice e que é a epítome dessa grande experiência que nós chamamos de nova era redimida, que ele é então portador de todos os recursos e de tudo aquilo que caracteriza essa nova era redimida. E nós vimos então que os dons, eles de fato são outorgados a Jesus nesse sentido. Então ficamos agora de entender o propósito, certo? Nós já sabemos que Jesus é o Senhor dos dons. Nós sabemos que ele dota a sua igreja com essa virtude espiritual multifacetada que se distingue de maneira extremamente múltipla em relação à sua igreja. Agora nós precisamos compreender o motivo, o propósito do porquê Jesus doa os dons à igreja. Qual o motivo pelo qual ele derrama esses carismas sobre a igreja e a capacita a ser a sua comunidade, o seu movimento missional neste mundo, como o cabeça. Precisamos entender. Os dons, os carismas não foram dados à igreja e executados pelo Espírito Santo por um motivo qualquer, ou sem um motivo específico. Então nós precisamos entendê-los, até mesmo para nos eximir de qualquer tipo de abuso em relação ao uso, à utilização desses dons. Então nós precisamos realmente compreender o que caracteriza esses dons, quais são os motivos. Espera aí, não podemos abusar. Precisamos compreender por que efetivamente o Senhor nos deu, nos concedeu, nos presenteou, porque é um dórum, é um presente divino, esses dons. E no texto em questão, que estudamos, que estamos expondo, na verdade, Paulo vai continuar tratando disso agora a partir do versículo 12. Nós lemos a partir do 7, capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo agora vai tratar do ministério dos dons. Alguns dizem que esses dons são apenas dons ministeriais, mas de fato isso é uma distinção de pouco serventia do ponto de vista ontológico, ou seja, do ponto de vista da realidade dos dons. E na verdade é uma terminologia hermenêutica, por assim dizer, apenas para descrever que aqui Paulo dá uma ênfase maior aos dons direcionados ao ministério efetivo da igreja. Como se no grupo de dons em 1 Coríntios fosse diferente. Então, de fato, nós não iremos entrar nessa questão dessas distinções teológicas, porque nós estamos entendendo a essência do dom, do ponto de vista de sua realidade, como presente de Deus, como instrumento de capacitação e qualificação que o Espírito Santo nos concede e nos oferece. Então o versículo diz assim, a partir do versículo 12: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas,
nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então aqui Paulo explicita qual é o propósito dos dons. Ele nos mostra claramente qual o objetivo divinal, qual o seu intento. O Senhor não concede os carismas à igreja sem um objetivo específico, sem de fato deixar claro, estabelecer exatamente sua serventia, sua utilidade, para que ele serve. E aqui precisamos dizer claramente que os dons não servem para promover ministério de quem quer que seja. Notou isso? Mas ainda, os dons não servem para suprir as carências e demandas do ego. Eu vou mais ainda. Os dons não servem para promoção social em maneira alguma. Ele não pode servir de instrumento, de via de crescimento financeiro. Não. Paulo diz que os dons têm um propósito. E o propósito dos dons, primeiro, é efetivamente aperfeiçoar a comunidade espiritual. Note bem que Paulo vai dizer que o propósito efetivo dos dons é aperfeiçoar a obra dos santos. O ministério da igreja. E aqui fica muito claro que essa distinção é muito frágil de dons ministeriais, dons espirituais, dons proféticos e etc. Porque note bem, no mesmo momento em que Paulo vai dizer que os dons é para aperfeiçoar a obra no ministério, ele continua, e ele diz assim, para que o corpo seja edificado. Então, o propósito regente não é ministerial nem espiritual, digamos assim, mas é efetivamente a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. E aqui a ênfase é supraministerial e tem a ver exatamente com a pessoa e com a realidade orgânica da igreja. A igreja é uma comunidade espiritual aonde efetivamente Jesus se movimenta redentivamente, aonde a sua presença gloriosa traz transformação profunda e aquilo que nós chamamos de revolução existencial. É através do ministério da igreja que Cristo Jesus é glorificado. E essa é a obra do Espírito Santo. Por isso, ele nos concede os dons. Por isso, temos essa realidade multiforme dos dons na igreja. Por isso que não temos apenas um ou dois dons, mas temos uma multiforme manifestação dos dons. Uma universalidade absolutamente tremenda, gloriosa, que marca efetivamente esse movimento da igreja, essa ação missional da igreja, fazendo com que a obra de Jesus se torne real. Isso é aperfeiçoando a comunidade espiritual. Esse é o primeiro motivo, o primeiro propósito dos dons. Mas tem mais. Paulo diz que além de proporcionar essa atuação gestiva, essa atuação aperfeiçoadora da comunidade espiritual, os dons também, eles funcionam como um instrumento de unificação
dos princípios que caracterizam a comunidade espiritual. Note bem, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Vocês perceberam isso? Os dons, eles foram outorgados por Jesus para que a sua comunidade pudesse chegar à maturidade. A maturidade em sua pessoa. Para que todos tenham uma visão, uma leitura uniforme, ou universal, ou equilibrada, ou coerente de Jesus. É mais, os dons também são, de fato, um elemento de unificação da experiência glorificadora da transformação que o Senhor concede a partir do novo nascimento. Essa transformação glorificadora, ela começa com o novo nascimento. E ela vai se desenvolvendo, ela vai se expandindo dentro de nós, à medida em que vamos experimentando mais e mais da glória de Deus sobre a regência, sobre a batuta do Espírito Santo, o artífice da transformação da igreja. E os dons possuem um fundamento importante. Agora, eu quero deixar uma pergunta. Se os dons são para gerar essa uniformidade, essa unidade, porque uniformidade é uma coisa talvez menos densa do que de fato o que Paulo aqui está propondo, essa unidade existencial, espiritual, essa unidade, essa fusão inimaginável, essa fusão tão específica. Se os dons são para isso, para chegar a essa maturidade, de tal maneira que todos cheguemos à glória da estatura existência espiritual de Jesus, se é para isso, por que então os dons têm trazido tanta discórdia, tanta divergência, tanta oposição? É uma pergunta importante. Eu gostaria que ficássemos com ela. Então, os dons, eles funcionam como elemento de unidade da nossa experiência como comunidade espiritual em Jesus Cristo. Eu queria ficar por aqui, pedindo a Deus que lhe abençoe, que a sua graça maravilhosa e que esses dons, esses carismas do Senhor lhe alcancem e exponenciem sua vida com o Senhor, de tal maneira que você possa ser um agente efetivo, específico, poderoso do Senhor, fazendo transformação aonde você está, na sua geografia, e que essa transformação possa ser efetiva e que Jesus possa ser glorificado e a sua comunidade também. Que você possa usar os dons de maneira efetiva para a glória do Senhor. E se você ainda não experimentou isso, que o Senhor, o Espírito lhe conceda agora. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, que aconteça essa experiência de revestimento do Senhor agora, nesse instante, na sua vida. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, abençoe todos aqueles que estão ouvindo ou ouvirão essa mensagem, e que ela possa ser instrumento de profunda transformação na vida deles para a tua glória. Amém.